A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a programação da Rede Brasil, pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu quero agradecer também a você pelas mensagens que temos recebido diariamente através do WhatsApp do programa. Muitas mensagens de elogios, de parabéns, até mesmo de pessoas não evangélicas ou novos convertidos, né, que estão acompanhando o nosso programa, parabenizando, elogiando. Mas eu vou ser sincero a vocês, recebemos também algumas críticas, algumas sugestões, opiniões. Eu costumo sempre dizer que a sua opinião é muito importante para nós. Então o número do WhatsApp está aparecendo aí na sua tela, é o 994661010, e você fica à vontade. Se você tem uma pergunta, uma dúvida, se você quer enviar uma sugestão, uma crítica, opinião, fique à vontade. A sua opinião é muito bem-vinda e é muito importante para nós. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre profetas e profecias. De forma mais específica, estamos estudando sobre o ministério profético de Eliseu, que foi o sucessor de Elias e foi poderosamente usado por Deus, não apenas para profetizar, mas também para fazer muitos milagres, né? O ministério profético de Eliseu, eu posso dizer que foi marcado muito mais por milagres do que mesmo por profecias. Diferente dos outros profetas que nós estudamos, né? Nós estudamos aqui o ministério profético de Samuel, de Natã, de Aías, de Micaías, de alguns profetas anônimos. Nós vamos perceber que esses dois grandes homens de Deus, Elias e Eliseu, o seu ministério profético foi marcado por muitos milagres, né? Prodígios e maravilhas. Existem 5 períodos na Bíblia onde houve mais evidências de milagres. É claro que os milagres estão presentes de Gênesis a Apocalipse, mas há 5 períodos que ocorreram mais milagres. Vamos lembrar? O primeiro período foi o período do Êxodo. Aqueles 40 anos da peregrinação dos filhos de Israel com destino à terra de Canaã, liderados por Moisés, foi um período que Deus fez muitos milagres através de Moisés. O segundo foi no ministério de Elias, o terceiro no ministério de Eliseu, o quarto foi durante o ministério de Cristo e quinto durante o ministério dos apóstolos, no livro dos Atos. Então, claro que há muitos outros milagres registrados em outros livros da Bíblia, mas eu diria que estes 5 períodos foi o que mais destacou-se, né, pela operação de milagres, prodígios e maravilhas. E o que é que nós estamos estudando, né? Como nós estamos estudando o ministério profético de Eliseu, estamos estudando as suas profecias e os milagres que Deus operou através deste grande homem de Deus que foi Eliseu. E hoje nós vamos estudar sobre o seguinte tema. Abre a tela, por gentileza. Eliseu revela os planos do rei da Síria, não é? Então nós vamos perceber aí à sua esquerda uma imagem meramente ilustrativa em que o rei da Síria estava preparando emboscadas para o povo de Deus, fazendo um planejamento ali com os seus generais, com o chefe dos seus exércitos, para saber onde ele poderia ficar de tocalha ali com o exército da Síria, para que quando o exército de Israel passasse, pudesse pegá-los ali numa espécie de uma emboscada. Mas à sua direita, uma imagem meramente ilustrativa, Deus falando com Eliseu, para que ele falasse com o rei de Israel, para que o exército não passasse naquele lugar. Então nós vamos lá para a introdução da nossa aula, pode passar? Então nós vamos dizer que o rei da Síria preparou emboscadas para atacar o exército de Israel. Mas todas as vezes Eliseu revelava seus planos e informava ao rei de Israel. E o rei da Síria pensou então que havia alguém no seu exército, né, que era contra ele, que estava informando seus planos ao rei de Israel. Mas ao saber que era o profeta Eliseu quem revelava, o rei mandou um grande exército prender a Eliseu, mas o profeta fez bem ao exército
e em vez de feri-los ou matá-los, preparou-lhes um grande banquete, conforme segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículos 8 a 23. É uma história, traz a tela, bem conhecida, não é? É possível que você já tenha lido, que você já conheça essa história, mas eu não tenho dúvida disso, que há algumas lições que nós queremos extrair para as nossas vidas, há muitas lições práticas. Eu já disse aqui, eu vou repetir, que esses milagres, não é? Essas profecias, elas foram registradas porque Deus queria falar às gerações futuras. Deus queria que outras gerações tomassem conhecimento dos feitos, das obras, das maravilhas de Deus. E eu sei que o Espírito Santo de Deus falará conosco nessa ocasião. Pode abrir a tela, por favor? Diz assim, pode passar, isso, a palavra de Deus. Diz assim: o rei da Síria fazia guerra a Israel. Traz a tela. Nós já dissemos aqui, não é, que o povo de Israel enfrentou muitas guerras, muitas batalhas, nações, povos estrangeiros que viveram em constantes guerras, constantes batalhas contra a nação de Israel. É claro que muitas vezes Israel estava sendo oprimida por outras nações como uma espécie de um castigo divino. Isso está muito claro lá no livro dos Juízes, quando o povo se rebelava, quando o povo estava distante dos propósitos divinos, Deus mandava ali uma nação para oprimir o povo de Israel, que era até uma espécie de um castigo com o intuito de fazer com que o povo reconhecesse o seu erro, o seu pecado e voltasse para Deus. Mas essa é a realidade. Houve períodos em que não era necessariamente um castigo de Deus, fazia parte das guerras dos tempos bíblicos. Quando nós lemos os livros de Samuel, Reis e Crônicas, esses 6 livros, os 2 livros de Samuel, os 2 livros dos Reis e os 2 livros das Crônicas, nós vamos perceber que muitas vezes o povo de Israel enfrentou grandes pelejas, grandes batalhas, principalmente contra filisteus, contra o exército da Síria, como é o caso dessa aula que vamos estudar hoje. Volta o texto mais uma vez. Aí a palavra de Deus diz que o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. E eu já quero iniciar a nossa aula extraindo lições para as nossas vidas. Esse rei da Síria aí, na verdade, ele representa o nosso inimigo, o nosso adversário, que está constantemente preparando ciladas, laços, armadilhas, preparando emboscadas para nos atingir, para nos derrotar, para nos destruir. Você que é um servo de Deus, você que é crente, sabe disso. Nós lutamos contra 3 grandes inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Eu vou deixar para falar sobre o diabo por último. Então o mundo, por que o mundo? O mundo é esse sistema corrompido, cujos princípios, cujos comportamentos, cujas práticas, cujas filosofias, cujo modo de vida vai de encontro aos princípios da palavra de Deus. Nós vivemos num mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. Essa sociedade corrompida, perversa, em que Satanás é chamado de Deus deste século, príncipe das potestades do ar. É o nosso grande inimigo, um dos grandes inimigos que nós enfrentamos diariamente. O segundo inimigo é a natureza caída, a natureza adâmica, a natureza carnal que está em nós. Eu não estou falando do corpo físico, eu estou falando da natureza adâmica. É claro que nós cristãos, servos de Deus, somos templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo veio habitar em nós desde a ocasião da conversão, mas isso não nos isenta de lutas, pelejas e batalhas internas dentro de nós. Paulo, escrevendo aos Gálatas, Paulo vai dizer no capítulo 5, versículo 17, né? Andai em espírito
e não cumprireis a concupiscência da carne. Isso está no versículo 16. E no versículo 17 ele diz que a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Então a carne fala dos desejos, das concupiscências, né? A concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, a soberba da vida. É o que Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo de número 7, quando Paulo reconhece essa natureza caída, adâmica e pecaminosa, e ele diz assim: o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero, este faço. Então seria outro grande inimigo, que é a natureza adâmica, caída, que deve estar sucumbida, deve estar dominada pelo Espírito, mas qualquer momento, qualquer vacilo, ela vai reacender, ela vai lutar, guerrear dentro de nós. E se nós não formos vigilantes, se não alimentarmos o Espírito, a natureza caída, adâmica e pecaminosa vai dominar. Quer um exemplo disso? A igreja de Corinto. Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo diz que os crentes de Corinto eram santos e eram santificados em Cristo. Mas no capítulo 3, Paulo diz assim: eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, porque não podíeis, nem tampouco agora podeis. Porque havendo entre vós inveja, dissensões, porventura não sois carnais? Ou seja, os crentes de Corinto, embora tenham sido santificados, mas permitiram que a natureza caída os dominasse. Paulo diz que eles eram carnais, que eles eram meninos em Cristo. Então, os três grandes inimigos do crente, que é o mundo, e eu falo de sociedade corrompida e perversa, não estou falando de pessoas, de humanidade. O segundo é a natureza caída, adâmica e pecaminosa, que está dentro de nós. Nós só vamos nos ver livres da natureza caída, adâmica e pecaminosa após a morte ou o arrebatamento da igreja, quando estivermos em corpos gloriosos e incorruptíveis. E o terceiro grande inimigo é o diabo. 1 de Pedro 5 e 8, Pedro diz isso: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E embora ele não seja onipresente, porque a onipresença é um atributo exclusivo da divindade, mas ele tem anjos caídos, demônios, seres espirituais da maldade que são enviados à terra para nos tentar, para nos oprimir, para nos afastar de Deus. E Paulo diz isso na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, que nós não temos que lutar contra carne e sangue. Em outras palavras, Paulo estava dizendo que a nossa luta, a nossa guerra, a nossa peleja, a nossa batalha não é contra seres humanos, mas ele diz que é contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então Satanás é o líder de um grande exército de demônios, de anjos caídos, de principados e potestades que são enviados à terra com o objetivo de nos destruir. Há uma tríplice ação do maligno na vida da humanidade. Na vida do crente que é salvo, qual é a batalha de Satanás? Tirá-lo da igreja, tirá-lo da presença de Deus, afastá-lo de Cristo. É tentar o crente até que ele saia do evangelho, deixe a igreja, se afaste de Cristo. Essa é a luta de Satanás contra a igreja, contra os cristãos. Satanás não pode impedir que Cristo venha buscar a sua igreja, mas quer impedir individualmente que nós sejamos arrebatados, ou nós sejamos salvos. Na vida do desviado, qual é a ação do maligno? É que ele nunca volte, é que ele nunca se volte para a casa do Pai, nunca se volte para Cristo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de falar com alguém que está afastado da igreja, mas é possível que você tenha tido essa experiência.
Você vai falar com alguém afastado da igreja, aí diz assim para ele: você sabe que Jesus vem buscar a igreja? Ele: sei. E você sabe que se Jesus voltar e você estiver afastado, você não será arrebatado? Sei. E você sabe que se você morrer assim, você vai para o inferno? Sei. Quer voltar para Jesus? Não. Já percebeu isso? As pessoas estão muitas vezes amarradas, aprisionadas, às vezes chora, às vezes pede oração, às vezes diz assim: eu vou voltar, mas estão presas, aprisionadas. Isso é ação maligna, ação do diabo, para impedir que os desviados voltem-se à casa paterna. E na vida do não crente? A luta do diabo é para que a luz do evangelho não resplandeça. É para que ele não seja crente, que ele seja qualquer coisa, que ele assuma qualquer outro tipo de religiosidade, só não seja um cristão, só não seja um servo de Deus. E Paulo diz isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século, e detalhes, Deus aí está com D minúsculo, referindo-se a Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Ele promove uma espécie de uma miopia espiritual para que a luz do evangelho não lhes resplandeça. Então, eu posso dizer nessa história que há uma literalidade. Você que é aluno desta aula, você já sabe disso. Há uma literalidade do texto. O rei da Síria, que era um homem normal, comum, ele estava preparando emboscadas, uma cilada, uma armadilha para o exército de Israel. Essa é a literalidade do texto. Agora eu vou extrair uma lição, eu vou fazer uma aplicação, que isso é muito possível na Bíblia, tá? Então, a aplicação que nós fazemos é que esse rei da Síria, este homem que estava liderando aquela nação, quando ele prepara emboscadas para o exército de Israel, fala das investidas do maligno contra a igreja, as investidas do maligno contra os cristãos, as investidas do maligno contra os servos de Deus. Inclusive, nós estudamos no trimestre passado na escola dominical 13 lições sobre isso, né? As sutilezas de Satanás. 13 lições falando sobre essas ciladas, essas armadilhas, essas pelejas. Então, estava ali o rei da Síria preparando a emboscada para o exército de Israel. Passa a tela, por gentileza, passe o texto. Aí diz o versículo de número 9: mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descem ali. Traz a tela. Eliseu mandou um mensageiro, Deus revelou a ele. Eliseu manda dizer ao rei de Israel que não passe em tal lugar, porque o rei da Síria está lá, de tocalha, está preparando emboscada, está preparando armadilha. E o que é que eu aprendo com isso? É que Deus alerta, Deus adverte, Deus nos ensina primeiro através da sua palavra. Quero deixar bem claro aqui que Deus não precisa, presta atenção no que eu vou lhe dizer, Deus não precisa necessariamente mandar um profeta, ou um sonho, ou uma visão, ou uma revelação, quando nós vamos ser tentados, porque isso já está na Bíblia. Qualquer crente que ler a palavra vai entender isso, que Satanás tentou até o Filho de Deus, ele tentou até Jesus. A missão dele é essa: matar, roubar, destruir, é tentar os servos de Deus. Inclusive, eu quero chamar a atenção dos servos de Deus, das servas de Deus, que muitas vezes eu ouço uma frase que me incomoda, e eu me sinto aqui na obrigação de lembrar isso. Se você disse essa frase, nunca mais repita, por favor, em nome de Jesus eu digo isso. Às vezes eu escuto o crente dizendo assim: o diabo só tem 2 trabalhos, um para levantar e o outro para cair. Já ouviu? Ou talvez até você já disse, né? Se já disse, não diga mais não. Se ouvir alguém dizendo, chame a pessoa em particular e diga assim: meu irmão, minha irmã, não diga isso mais não, está errado isso. Porque a maior prova disso é o número de desviados que tem fora da igreja. O maior exemplo disso são nações que outrora
foram alvos de grandes avivamentos e hoje está fora do projeto de Deus. Então não diga que a função do diabo é só levantar para cair, não. Muitas vezes ele destrói, muitas vezes ele derruba, muitas vezes ele vence. Se nós não vigiarmos, se nós não andarmos pela palavra, se nós não tivermos comunhão com Deus, se nós não vivermos uma vida de oração, uma vida pautada nas Escrituras, se nós não vivemos uma vida de vigilância, ele nos derruba, ele nos destrói. Você sabe disso. O número de desviados aí prova isso. Então nunca mais diga que ele só se levanta para cair. Ele tentou até Pedro. Jesus disse a Pedro: Pedro, Satanás pediu para se andar contigo como se faz com o trigo. Aí Jesus diz: mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Já pensou? Ele tentou até os apóstolos. Satanás, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Ele foi capaz de destruir, de convencer, de seduzir a terça parte dos seres angelicais. Não precisa eu dizer mais nada. A terça parte dos anjos. O que é isso, professor? Talvez o novo convertido pergunta. De cada 100 anjos, 33 mais ou menos. De cada 10, 3, mais ou menos isso. De cada 1.000, 300. A terça parte é isso. Os anjos estavam no céu, na presença de Deus. Satanás conseguiu seduzi-los. A Bíblia diz que no final do milênio, depois de Cristo reinando na terra, 1000 anos, paz, justiça, prosperidade, longevidade, mesmo assim, quando Satanás for solto, vai fazer com que muitas pessoas se rebelem contra Cristo e queiram lutar contra Cristo. Então não diga que ele só tem trabalho para levantar e para cair, não. Ele se levanta para destruir, para arruinar, para roubar, para nos separar de Deus. Agora a misericórdia de Deus, que muitas vezes se manifesta, nos alerta, nos adverte, nos orienta, nos ensina, nos mostra. E aí a gente consegue vencer com a ajuda de Cristo, com a ajuda de Deus. Por isso que Tiago diz isso, 4:7, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, para vencermos, nós temos que primeiro nos sujeitar a Deus. Então, o que é que acontece? Ele vai preparar a cilada, a emboscada. Vou voltar para falar do rei da Síria mais uma vez. Mas Deus dizia lá ao profeta Eliseu, disse: olha, diga lá ao rei de Israel que não passe em tal lugar, porque o rei da Síria vai estar lá, o exército sírio vai estar lá. Aí Eliseu manda a mensagem. Você percebe aí nessa imagem que não é Eliseu que vai levar a mensagem, é um moço. Talvez não tenha sido Geazi, porque Geazi foi atingido pela lepra, talvez tenha sido um moço, mas vai alguém lá dar a notícia ao rei de Israel. Passa o texto, por favor. E a mensagem era essa: não passe em tal lugar. E por quê? Porque o rei da Síria vai estar lá, o exército sírio vai estar lá. E o que acontece? Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, de quem o homem de Deus lhe falara, e de quem tinha avisado, e se guardou ali. Não uma nem duas vezes, ou seja, várias ocasiões, várias investidas, várias emboscadas, várias armadilhas, mas toda vez Eliseu dizia ao seu moço: vai lá, diz ao rei. Aí dizia: não passa em tal lugar. E ele se desviava. Isso fala dos livramentos de Deus. Isso fala dos avisos divinos, dos livramentos que Deus nos dá, que às vezes tem uma emboscada, tem uma armadilha em tal lugar, e Deus não permite nós passarmos ali. Às vezes Ele avisa para nós não passarmos. E às vezes acontecem alguns imprevistos, que a gente pensa até que foi coisa humana, comum, natural, mas não é. Às vezes é algo sobrenatural, são livramentos de Deus. Passa o texto, por favor. Aí o que acontece? O rei ficou perturbado, porque toda vez que ele preparava a armadilha, a emboscada, todas as vezes esperava, o exército de Israel não passava. Aí diz: então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Traz a tela. É como se ele dissesse assim: olha, tem alguém aqui que está dedurando. Tem alguém aqui que está sabendo dos nossos planos, dos nossos projetos, e está indo dizer ao rei de Israel: tem alguém aqui que não é por nós. Tem algum espião aqui infiltrado.
Tem alguém aqui que é um traidor. Está entre nós, mas está dedurando lá, porque a gente prepara, a gente planeja, a gente prepara a emboscada, a gente espera e o exército não passa. Passa a tela, por favor. Aí disse um dos seus servos: não, ó rei, não, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na câmara de dormir. Traz a tela. É como se ele dissesse assim: olha, lá em Israel tem um profeta chamado Eliseu, que revela ao rei não só aquilo que tu planejas entre os teus generais, não só aquilo que está nas reuniões com os teus grandes, mas até aquilo que tu pensa lá no teu quarto, lá na tua cama, quando tu vais dormir. O profeta revela. Deus faz o profeta saber. Deus revela ao profeta. Passa a tela, por favor. Não, volta, por favor, que eu não concluí. Aí disse assim: vai, vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. Como que diz assim? Procura saber onde mora esse profeta. Quero saber onde mora esse profeta. Aí diz assim: e fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. E aí, irmãos, eu faço mais uma aplicação. A aplicação que nós já fizemos é que o rei da Síria, ele de forma, posso dizer assim, fazendo uma aplicação de uma forma simbólica, ele representa Satanás. O exército de Israel representa a igreja. E agora, a guerra não é mais contra o exército de Israel. A fúria do rei da Síria agora é contra o homem de Deus. Aquela fúria do inimigo, do rei da Síria, que era contra a nação inteira, volta-se agora para um único homem. Porque ele pensou consigo: se nós conseguirmos matar ou prender o profeta, significa dizer que, quando eu preparar a emboscada, ninguém vai dizer ao rei de Israel e eu vou vencer o exército. Então era uma forma de ele tirar a vida do profeta ou prender o profeta, para impedir que o profeta Eliseu fosse dizer ao rei de Israel e dissesse assim: depois que eu prender ou matar o profeta, eu vou preparar a emboscada e eu vou vencer o exército de Israel. E o que é que eu aprendo? Que existem alvos que Satanás tem um desejo de destruir. Você sabe disso, né? Os homens de Deus, as mulheres de Deus, que ocupam a função de liderança, que ocupam a função de destaque. A fúria dele é contra a igreja de forma geral, mas ele tem os seus alvos específicos. Você sabe disso. Aqueles que vão se destacando na obra de Deus, aqueles que vão ocupando cargos de liderança, aqueles que estão trazendo estragos ou prejuízos, guarde esta palavra, guarde o que eu estou dizendo. Aqueles que estão trazendo algum tipo de prejuízo para o reino das trevas, tornam-se alvo das investidas de Satanás. Eu vou repetir essa frase. Aqueles que estão trazendo prejuízos para o reino das trevas, tornam-se alvo das investidas de Satanás. Você sabe disso. Você que é líder, você que prega o evangelho, você que é um ganhador de almas, você que é um obreiro na casa do Senhor, você que exerce uma função de liderança na igreja, não tenha dúvida disso não. Existem muitas, permita-me usar essa ilustração, tá? Eu acho que você entende o que eu estou dizendo. Existem muitas bazucas do inferno apontadas para você, para mim e para você. Você sabe disso. Não é uma nem duas, não, são muitas. Com o intuito de quê? De nos destruir, de nos derrubar, de nos vencer, de nos derrotar, de nos envergonhar. Você sabe disso. Então qual é o alvo agora? Não, eu agora não vou mandar destruir a cidade, nem o povo de Israel. Eu quero agora, minha atenção agora volta-se para um homem. Nesse caso aí era o profeta Eliseu. Passa a tela, por gentileza. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Veja, cercaram a cidade, mas o objetivo era Eliseu. O objetivo era
conseguir matar ou prender o profeta. Como quem diz assim, nós vamos cercar a cidade, mas não vai invadir a cidade, não vai destruir a cidade, porque o meu objetivo é único, é primeiro alcançar a vida de Eliseu. Passa a tela, por favor. Aí o que acontece? Quando é pela manhã, um moço de Deus se levantou muito cedo, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. E quando o moço abre a janela, ele disse a Eliseu, seu senhor: ai, meu senhor, que faremos? O que é que vamos fazer? A cidade está cercada. Ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não temas. Essa é a palavra de Deus para o moço. É a palavra de Deus através do homem de Deus, de Eliseu: não temas, mas são os que estão conosco do que os que estão com eles. E é essa a palavra de Deus para você hoje: não temas, não tenha medo. Às vezes você fica olhando a multidão, às vezes você fica olhando a luta, a prova, a dificuldade, a adversidade, as ameaças, os inimigos, os exércitos, não é assim? É, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, e nós somos tentados a olhar apenas para a dificuldade. Mas a palavra de Deus dessa noite, para nós, essa: não tenha medo, não temas. Deus está no controle de tudo. Deus continua sentado no trono. Eu quero dizer a você nessa noite, com muita convicção, que Deus está sentado no trono. Não tenha medo, não. Deus está conosco, Deus está do nosso lado. Não se amedronte, não, com as circunstâncias, as adversidades, com o que está ocorrendo no mundo. Não tenha medo. Essa é a palavra de Deus hoje para nós. Não tenha medo, não temas. Mas são os que estão conosco do que os que estão com eles. Deus está do nosso lado, Deus está conosco. Então não tem motivo para nós temermos, para nós termos medo. Quando você estiver preocupado, aflito, angustiado, quer um conselho? Eu vou lhe dar. Tire os seus olhos da dificuldade e comece a olhar para o céu. Como o salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O que é que diz o Salmo 46? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. Não é assim que diz o Salmo? Aí é interessante que quem vai falando isso é o salmista, né? Nos exortando a confiar em Deus. Aí no final desse Salmo 46, aí quem fala é Deus. E qual é a palavra de Deus? Ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aí o salmista conclui dizendo assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, Eliseu diz ao moço: não tenha medo, não temais. Ele diz: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Às vezes, a multidão, os exércitos, os inimigos querem nos afrontar, querem, nos amedrontar, querem nos cercar. Mas a palavra de Deus para nós é essa hoje: não tenha medo, não temais, Deus está conosco. Passa o texto, por favor. Aí, Eliseu faz uma oração e diz assim: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. Abre os olhos de quem? Do moço, para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Como quem diz assim, não sei se era Geazi, não sei ao certo, mas é como se dissesse ao moço: e agora, o que é que tu estás vendo?
Aí o moço poderia dizer: eu estou vendo um grande exército cercando a cidade, mas eu estou vendo um exército ainda maior de cavalos e carros de fogo que estão ao redor desse exército. Como quem diz assim: nós estamos guardados, nós estamos protegidos. Há um grande exército que está nos guardando, nos livrando, nos protegendo. Então, embora venham as investidas, embora venham as ameaças, embora venham as armadilhas, embora venha o medo, o pavor que muitas vezes quer tomar conta de nós, mas eu quero te dizer nessa noite com muita tranquilidade que existem anjos de Deus nos guardando, nos livrando, nos protegendo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, diz que eles são espíritos ministradores que são enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Não há motivos para nós termos medo. Quem tem um Deus como o nosso Deus, da grandeza, do poder deste Deus, da soberania, da onipotência desse Deus, não tem motivos para ter medo. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Vai terminar tudo bem, fica tranquilo. Deus está assentado no trono. Não acontece nada aqui que Deus não permita. Se Deus permita que venha a luta, a adversidade, Ele sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Então fica tranquilo, sossega, descansa teu coração e creia nisso. Deus está no trono e existem anjos para nos defender, nos livrar. Passa a tela, por favor. Aí o que acontece? Desceram a ele, né, a casa do profeta. E Eliseu fez outra oração. Eliseu orou primeiro para Deus abrir os olhos do moço, para ele ver os cavalos e carros de fogo, e agora orou para Deus ferir de cegueira aquele exército. Ele disse: fere, peço-te essa gente de cegueira. E feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Aquele exército ficou cego, sem enxergar nada, e Eliseu disse assim: não é esse o caminho, não é essa a cidade, sigam-me. E guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou para onde? Para Samaria. Olha para aí. Estavam cegos, foram guiados pelo profeta. Já imaginou como Deus age, como Deus faz? Aquele homem que eles foram buscar, já imaginou um exército inteiro para buscar um homem? Aí agora o homem diz assim: Senhor, fere de cegueira. Estava todo mundo cego, não enxergou nada. Não é aqui não. Vamos comigo, eu vou levar vocês. Aí saiu guiando o homem agora. Que coisa interessante, que coisa extraordinária. Aquele homem que deveria ser levado como prisioneiro, levou o exército todo agora. Cego, saiu guiando. E levou para onde? Levou para Samaria. Passa a tela, por favor. Guiou até Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam onde? No meio de Samaria. Detidos, cercados. Agora era a oportunidade do exército de Israel se vingar do exército da Síria, sim ou não? Era a hora dos flecheiros, os soldados de guerra. Por quê? Eles estavam dentro da cidade agora. Era o momento agora de destruí-los, de arruiná-los. Mas é interessante, o que é que o profeta faz? Passa a tela, por favor. Pode passar. Aí o rei de Israel viu, né, o exército da Síria dentro da cidade, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Embora ele fosse rei, mas ele chama o profeta de pai. Como quem diz assim: é tu quem vai dar as coordenadas. Ele não vai perguntar ao chefe do exército, ele não vai perguntar ao seu general, ele pergunta a Eliseu. Aí Eliseu disse: não ferirás. Feririas tu o que tomaste prisioneiro com a tua espada ou com o teu arco? Não, você não vai matar os prisioneiros de guerra, não. Aqui tem ética de guerra aqui. Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e vão para seu senhor. Olha que coisa interessante. Em vez de mandar matá-los, destruí-los, Eliseu disse assim: prepara um banquete, bota comida e água para eles. Passa o texto para nós concluirmos essa aula. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor,
e não entraram mais tropas dos sírios na cidade de Israel. E o que é que nós aprendemos aqui? Eu quero concluir essa aula extraindo 3 grandes lições para as nossas vidas. A primeira lição: enquanto nós estivermos nesse mundo, vamos nos deparar com lutas, pelejas, batalhas, guerras. Não pense aqui que nós teremos vidas tranquilas, quietas e sossegadas. O sossego, o descanso, a paz, a alegria é só no futuro, é só no céu. Enquanto estivermos aqui, temos que conviver com lutas, pelejas e batalhas. A vida do crente é comparada a um soldado. A vida da igreja é comparada a um exército. Paulo diz: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Se você é crente e não está enfrentando luta, eu estou preocupado com você. Alguma coisa está errada. Porque o normal é crente estar na luta, na guerra, na peleja, sofrendo ameaças, tentações, lutas. Então, enquanto estivermos aqui, temos que aprender a conviver com batalhas espirituais, guerras, investidas do maligno, ciladas, armadilhas, enquanto nós estivermos aqui. Essa é a primeira lição que eu aprendo. A segunda lição é que nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. E se Deus está conosco, nós não devemos temer. É como disse o salmista no Salmo 27, verso 3: ainda que um exército se levantasse contra mim, ainda que a guerra se levantasse, o meu coração não temeria. Deixa eu ler esse texto. Livro dos Salmos. É um salmo maravilhoso. O Salmo 27, o verso 3, ele diz assim: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Deus está conosco. Deus está conosco. Deus está do nosso lado. Terceira lição que eu quero aprender aqui, extrair, é que nós devemos fazer bem a quem nos persegue. Porque às vezes Satanás se utiliza de pessoas, de seres humanos. Guarde o que eu estou lhe dizendo. Satanás se utiliza de pessoas, às vezes na escola, às vezes dentro de casa, às vezes no ambiente de trabalho, para nos perseguir, para nos oprimir, para nos humilhar. E sabe o que é que nós devemos fazer a essas pessoas? Nós devemos fazer o bem. Paulo traz um conselho lá na carta aos Romanos, lá no capítulo de número 12, Paulo traz um conselho maravilhoso acerca desse assunto. Carta aos Romanos, capítulo de número 12, se você estiver com a sua Bíblia, você pode ler ou você pode anotar para ler depois. Capítulo de número 12 de Romanos, versículos 18 a 21, ele diz assim: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Então lembre disso. A nossa guerra é contra principados, potestades, não é contra seres humanos. Se alguém te aflige, se alguém te persegue, se alguém está sendo instrumento do diabo, faça o bem a essa pessoa. Ele está com sede? Dê água. Está com fome? Dê roupa. Presenteie no dia do aniversário dele ou dela. Faça o bem. Não retribua o mal com o mal. Porque fazendo isso, diz a Bíblia, estarás amontoando brasas de fogo sobre a sua cabeça.